sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o primeiro secretário, eminente deputado Kennedy Nunes, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu faço a leitura da ata das 3 últimas atas das sessões que foram realizadas. Antes, lembrando, senhor presidente, que todos os deputados receberam essas atas em seus e-mails. Então, portanto, por uma questão de protocolo, eu faço a leitura da 95ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi realizada no dia 11 de outubro de 2017, com a presidência do deputado Silvio Drevik e a secretaria dos deputados Kennedy, Dirce, Ana Paula Assembleia Legislativa, em sessão ordinária, havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Paula Lima, terceira secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. O expediente foi distribuído na sessão e em breves comunicações ocuparam a tribuna os senhores deputados Kennedy Nunes, Rodrigo Minotto, César Valduga e Dalmo Claro. Ainda em grande expediente, o horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Darcy de Matos pelo PSD, João Amin Maurício Scudlac pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Manuel Mota pelo PMDB, Mário Marcondes pelo PSDB, César Valduga pelo PCdoB e a senhora deputada Ana Paula Lima pelo Partido dos Trabalhadores. Na ordem do dia, o senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei número 381/2016 e foram aprovados em segundo turno os projetos de 206 a 200 e 280/2017, estes com emendas substitutivas globais, bem como de 162/2017. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16h08, e para constar, eu, o primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da nona sessão extraordinária, da 3ª sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizado no dia 11 de outubro, com a presença dos deputados Silvio Drevik e Kennedy Nunes, secretaria dos deputados Kennedy Nunes, Dirce Heidenscheid, Ana Paula Lima e Dr. Maurício Scudlac. Às 16h08, do dia 11 de outubro de ano de 2017, na cidade em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa, sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto e a ordem do dia foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de leis 162, 206, 280, 2017. Foram aprovadas ainda as moções 204 a 211, outros sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 947 a 955/2017 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações de números 704 a 708/2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do deputado Manuel Mota, com a aquiescência dos líderes do partido, suspendeu a sessão para que pudéssemos receber o prefeito do município de São Martinho, o senhor Robson Jean Bach, que fizesse uso da palavra para divulgar a 24ª Festa do Produto Colonial. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário, que fizeram uso em explicações pessoais os senhores deputados Dirceu Dresch, Maurício Scudlac e Milton Obus. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra sessão especial para segunda-feira, 19h, e para constar, eu, primeiro secretário, fiz e mandei digitar a presente ata. Ata da 21ª sessão especial da 3ª sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizado no dia 16 de outubro de 2017, com a presidência do deputado Milton Obus.
às 19 horas do dia 16 de outubro de 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. O senhor presidente convidou as seguintes autoridades nominadas para tomarem assento à mesa: o excelentíssimo senhor deputado estadual Jean Kuhlmann, senhor pastor sinodal Jackson Homero Heberhard. Neste ato, representando o presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ainda o Nestor Paulo Friedrich, senhor presidente do Conselho Sinodal e Sínodo do Centro-Sul Catarinense, Vanderlei Boing, senhora presidente do Conselho Sinodal e Sínodo do Uruguai, Dirce Semin Sang, senhor presidente do Conselho Sinodal e Sínodo do Vale do Itajaí, Rubens Obrich, a senhora pastora da paróquia do Planalto Central Catarinense, em Curitibanos, neste ato representando o Sínodo Norte Catarinense, Camila Elisa Schutt. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário que a sessão foi convocada por sua solicitação, bem como dos deputados Jean Kuhlmann e Aldo Schneider, e aprovada pelos demais deputados em comemoração aos 500 anos da Reforma Luterana. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional. Em seguida, o senhor presidente convidou para tecer o seu pronunciamento o senhor deputado Jean Kuhlmann, e logo após houve a apresentação do vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente, em seu pronunciamento, teceu considerações elogiosas à instituição homenageada e, na sequência, convidou a cerimônia para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome da instituição homenageada, o senhor pastor sinodal Jackson Homero Heberhard. Também teceu o seu discurso o senhor pastor sinodal Breno Carlos Virsch, do Sínodo Vale do Itajaí, para a oração final e bênção. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a presente sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. E, para constar, eu, o primeiro secretário, fiz e mandei digitar a presente ata. Senhor presidente, foram lidas as 3 últimas atas das 3 últimas sessões. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, primeiro deputado César Valduga, por até 10 minutos. Saudar, senhor presidente, saudar senhores deputados, saudar em especial a população catarinense que nos acompanha via TVAL e rádio digital. Gostaria, senhor presidente, nesse momento, registrar que na tarde de hoje, no município de Jaraguá do Sul, nosso amigo Anuar Batiste, grande liderança do nosso partido, do PCdoB, assume a cadeira na Câmara de Vereadores pelo nosso partido. Tenho certeza que sua passagem pelo Parlamento jaraguense será de grande valia para a melhoria da vida da população de Jaraguá, e qual nós desejamos votos de sucesso ao nosso amigo Anuar, mas também parabenizar, lá em Campos Novos, nosso vereador do PCdoB também assume, Cláudio Viatti, assume uma cadeira na Câmara de Vereadores lá do município de Campos Novos. Então, parabenizá-los aí pela oportunidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade que assumem com os seus respectivos municípios. Também gostaria de registrar que
A União Nacional LGBT, a UNA, completou no dia de ontem 2 anos de existência. Presente em todos os estados, em todas as regiões de nosso estado, a UNA é uma entidade preocupada não apenas com os direitos civis e identitários da população LGBT, mas com a construção de um novo Plano Nacional de Desenvolvimento, de equidade econômica, de luta por mais direitos e pela melhoria na vida de toda a população catarinense. Senhoras e senhores, ontem, deputado Kennedy, no município de Chapecó, tivemos, infelizmente, que participar junto com profissionais de enfermagem. Nós não gostaríamos de estar participando de um ato onde que tira direitos à profissionalização, direito aos trabalhadores e trabalhadoras de enfermagem, alunos, professores da UDESC, Universidade Federal da Fronteira Sul e também UNO Chapecó, tinha um ato de resistência da categoria contra a liminar de um juiz federal que impede enfermeiros e enfermeiras de realizarem coleta de exames preventivos de sífilis, HIV, enfim, inviabiliza a colaboração desses profissionais em diversas atividades da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde. Me dá grande ânimo e revigora a minha disposição todas as vezes que participo de atos de resistência junto com trabalhadores e trabalhadoras. Se hoje, nesse cenário de desmonte e ataque aos direitos da população, não conseguimos nutrir grande esperança em avanços, é nossa responsabilidade resistir, barrar os retrocessos. A atuação dos profissionais de enfermagem é um dos pilares do atendimento em saúde e os impactos negativos dessa liminar para as finanças públicas nos municípios, além da piora no atendimento de nossa população, é algo realmente preocupante. Nesse sentido, deputado Natalino, apresentamos um requerimento para a realização de uma audiência pública, onde pretendemos debater os impactos da obstrução judicial da atuação dos profissionais de enfermagem na atenção básica, além dos efeitos devastadores desta e outras medidas sobre os investimentos em saúde nos municípios. Deputado Maurício, queremos atualmente num cenário de cortes e retrocessos. Também apresentamos uma moção de apelo ao Conselho Nacional de Justiça pedindo celeridade no trato sobre o tema. A insegurança jurídica sobre o exercício desta profissão, tão importante para a saúde de nossa população, não pode paralisar o atendimento. A falta de sensibilidade na decisão foi tamanha que não se levou em consideração o período do ano em que vivemos, o Outubro Rosa, deputado Padre Pedro, mês de prevenção ao câncer de mama, colo de útero e também ovários. Para se ter uma ideia, aqui na capital, 95% dos exames preventivos são coletados por profissionais de enfermagem, 95%. E esses números, presidente, se repetem em todo o nosso estado de Santa Catarina. E precisamos reafirmar que a saúde não é mercadoria, e que, em nosso tempo, as práticas de saúde não são exclusivas de uma categoria profissional ou outra, sendo cada vez mais adotado o caráter multiprofissional no atendimento em saúde. No Brasil, enfermeiros e enfermeiras já contribuem com essas ações na saúde básica há mais de 20 anos. Inglaterra, França, Alemanha e Canadá, com sistemas de saúde comunitária e familiar amplos e de grande destaque, também valorizam a participação de profissionais de enfermagem no processo de triagem, coleta e suporte do diagnóstico em tratamento da população. Precisamos refletir sobre os malefícios do corporativismo, sobre o bem comum, e nesse sentido, me posiciono
integralmente ao lado da saúde pública, da atenção básica, do atendimento rápido e qualificado de nossa população. Precisamos debater o tema, e este é o motivo de solicitarmos a realização de uma audiência pública para tratar com seriedade o dinheiro público disponível para a saúde e os impactos que esta liminar trará para os municípios catarinenses e para todo o nosso país. Então, ontem, com essa manifestação pacífica, inclusive que aconteceu na UDESC, lá no município de Chapecó, e o mais importante, Padre Pedro, junto com os cursos das diversas universidades e faculdades do município de Chapecó, se irmanaram com um só objetivo, de interromper essa liminar, que significa um retrocesso na saúde pública, onde que também compromete o Sistema Único de Saúde, aonde querem alvejar, que na verdade, aonde que aqueles mais humildes, os negros, os índios, as pessoas com menos condições, que muitas vezes, não tem condições de pagar um médico particular, ela recorre à saúde pública, à saúde básica na área da saúde. E os médicos não vão dar conta de fazer esses procedimentos. Eles dependem da área da enfermagem. E sempre falo que a enfermagem é um para-choque no atendimento à população brasileira. Porque quando a gente vai lá no hospital, quando a gente vai lá numa clínica, a primeira pessoa a qual você é atendida é por um enfermeiro, por uma enfermeira, deputado Natalino. E muitos desses profissionais e muitas dessas profissionais, inclusive, estão exercendo essa profissão porque amam essa profissão. Quando a gente vai num hospital, presidente, num hospital, qualquer hospital, a gente vê a importância do trabalho das enfermeiras, dos nossos enfermeiros, que são os para-choques, que fazem o primeiro socorro, que a partir da prescrição médica, quem faz o atendimento, a aplicação, o exame, é a enfermeira, é o enfermeiro. E agora querem tirar o direito desse profissional que se qualificou, que estudou uma vida inteira, que se profissionalizou, que fez um mestrado, que fez um doutorado na área da enfermagem, na área da saúde, o qual é muito importante, que nós precisamos valorizar. Agora vem uma medida corporativa, mas não é unânime, não é unânime por parte do Conselho Nacional de Medicina, não é unânime pelo Conselho Estadual de Medicina e nem regional. Não existe esse entendimento, não houve esse diálogo, esse debate, porque as pessoas realmente prejudicadas é a população, é aquele que precisa da atenção básica à saúde. E essa medida veio alvejar justamente a população que mais precisa da saúde básica, que mais precisa do atendimento lá do SUS. Então, senhor presidente, seriam essas minhas considerações nesse dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, deputado César Valduga. Na sequência, a deputada Ana Paula Lima, por até 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, colegas parlamentares. Deputado César Valduga, esse é um assunto que nós estamos trabalhando desde a semana passada, não somente aqui no estado de Santa Catarina, mas em nível de Brasil, dessa decisão do primeiro juízo, não permitindo o atendimento ou o trabalho da enfermagem no atendimento à nossa população. Vejam bem, senhoras e senhores, o Outubro Rosa, que é um programa que originou nos Estados Unidos e que desde o ano 2002 ele vem sendo destacado no Brasil de atendimento às mulheres, que é uma mobilização mundial em prol da prevenção do câncer de mama, em defesa da saúde da mulher, nós vivenciamos uma situação que, no mínimo, nos enche de indignação. O Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação judicial visando suspender o trabalho de enfermeiros de realizar em todo o Brasil, na atenção básica, através
dos exames preventivos decorrentes da consulta de enfermagem. Essa atividade, que é tão importante e que já está estabelecida nas portarias do Sistema Único de Saúde para a realização da Política Nacional de Atenção Básica, que tem como missão buscar, prevenir e resolver 80% dos problemas de saúde da nossa população, evitando dessa forma, porque nós defendemos a saúde preventiva, que é a atenção básica, as internações hospitalares e também os riscos e os custos também para manter a saúde da população brasileira. Agora, o juízo da primeira instância, em Brasília, concedeu uma liminar atendendo esse pleito do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, em outras épocas também, já atuava em todo o país a questão do ato médico, que foi, inclusive, objeto de discussão de um projeto de lei de um senador catarinense e que nós conseguimos derrubar, até porque prejudicava uma série de profissões, inclusive a enfermagem. Felizmente, as entidades de enfermagem, liderada pelo Conselho Regional de Enfermagem, o COREN de Santa Catarina, o Conselho de Secretários Municipais, então a fala do deputado Valduga, tudo isso que ele já falou aqui, nós já estamos trabalhando. O Conselho Municipal de Secretários, Secretários Municipais de Saúde, a Gerência de Atenção Básica da Secretaria Estadual de Saúde, estiveram reunidos na semana passada e fizeram uma carta de esclarecimento à população catarinense, informando que as prerrogativas legais desses procedimentos realizados pelas enfermeiras e pelos enfermeiros estão mantidas e que os serviços devem continuar funcionando normalmente. Santa Catarina, deputado Natalino, não vai abrir mão de um trabalho exercido pela categoria de enfermeiros e enfermeiros catarinenses, é porque fazem um trabalho de prevenção na atenção básica. Tirar esse profissional de fazer esse atendimento, quem vai sofrer é a população catarinense. Por isso que numa reunião entre secretários municipais, o secretário de Estado da Saúde e a gerência de atenção básica vão manter os atendimentos, porque tirar o profissional de enfermagem de fazer esses atendimentos, nós já temos uma equipe médica de atendimento à nossa população. Tirar um enfermeiro, fazer esse atendimento, realmente ia ser um caos na saúde. Como profissional de saúde que sou, como enfermeira que sou, eu venho aqui demonstrar a minha profunda tristeza e revolta com essa situação. Infelizmente, essa decisão impacta diretamente no funcionamento das unidades básicas de saúde, na garantia de acesso à população. Como eu mencionei antes, nós estamos no mês do Outubro Rosa. As redes femininas de combate ao câncer no estado de Santa Catarina, que tem apenas um profissional de saúde para fazer a coleta do preventivo ou para fazer o atendimento àquela mulher, também não vai poder fazer se vingar essa decisão de primeira instância. O Sistema Único de Saúde oferta suas ações e serviços de saúde a partir da atuação de equipes multidisciplinares, de equipes multiprofissionais, formada por profissionais, por trabalhadores de diversas áreas. É a enfermagem, é o médico, é o psicólogo, é assistente social, é o trabalho em rede. Não vamos querer aqui boicotar um trabalho que tem dado dignidade à nossa população e tem feito atendimento à nossa população, inclusive ampliando a capacidade de resolução do atendimento assistencial. Está consolidado no mundo inteiro que o trabalho de saúde, senhores, e bons resultados do setor dependem essencialmente de um trabalho multiprofissional interdependente de todas as profissões a partir dos recursos e da gestão adequada. Vejam, esses profissionais, eles desempenham um papel fundamental do cuidado da saúde, sendo que essas atividades já estão desempenhadas pelos enfermeiros há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, essa categoria trabalha com equipes multiprofissionais, multidisciplinares e tem feito
o atendimento através do Sistema Único de Saúde, da atenção básica, prevenindo, inclusive, a saúde da nossa população. Em nota, senhores, o próprio Ministério da Saúde e esses profissionais que são essenciais em vários programas e políticas do Sistema Único de Saúde, do nosso SUS, como nas ações de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, do combate à sífilis, do programa de controle de hipertensão, de diabetes, de acompanhamento do pré-natal, entre outros programas da saúde, é o enfermeiro, por exemplo, que solicita o exame complementar para a confirmação da gravidez. Então, como enfermeira, eu quero me juntar a mais de 50 mil profissionais de saúde do estado de Santa Catarina e reafirmar a nossa defesa intransigente do respeito do exercício da profissão e o nosso compromisso com a saúde da população. A audiência pública já foi marcada, deputado Valduga, no dia 31 de agosto, com o Conselho Regional de Enfermagem, vai ser nessa casa, com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que for chamado. Os secretários municipais já estão mobilizados e já fizeram essa pactuação com a Secretaria de Estado da Saúde e com os profissionais de enfermagem e também com os médicos da saúde pública, da atenção básica, que trabalham conjuntamente com esses profissionais de enfermagem e através dessa dimensão, desse trabalho multiprofissional, nós podemos dar uma qualidade de atendimento à nossa população. Eu não quero aqui crer que o Conselho Federal de Medicina quer reafirmar ou buscar novamente o ato médico. Nós estamos vivendo aqui o mais importante, nós estamos vivenciando isso novamente, e o que é mais importante não é a defesa da população, não é a defesa da profissão, que também se faz necessário, mas é o atendimento à nossa população. É dar as condições ideais de atendimento, principalmente na arte do cuidado, que essa é que faz o profissional de enfermagem, conjuntamente com os outros profissionais da área da saúde. Isso deu tanta discussão nas redes sociais, que até vários enfermeiros se manifestaram, e uma enfermeira da cidade de Maringá, no Paraná, fez um breve relato do que é o trabalho de enfermagem. Até porque não quero discussão, né, com a categoria médica. Eu acho que nós temos que nos unir por uma causa maior, que é a saúde da nossa população. Mas, inclusive, alguns médicos pediram desculpas das manifestações grosseiras que fizeram, atacando os enfermeiros e enfermeiras. Olha, o mais importante é a pessoa humana. E para trabalhar com seres humanos, nós temos que ter muita delicadeza, ouvir muito, escutar muito, né, e dar o atendimento adequado. Então, essa casa, em outras oportunidades, já se posicionou contra o ato médico e se posiciona novamente quanto a essa decisão do Conselho Federal de Medicina, que lá em Brasília ganhou na primeira instância, mas o Brasil inteiro, os 27 estados da nossa federação estão se posicionando contra. Nós queremos aumentar o atendimento e as condições de atendimento à nossa população brasileira. E, para isso, nós defendemos o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde defende a divisão de trabalho e também das diversas categorias, que sejam médicos, enfermeiros, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos e todos aqueles que lutam pela qualidade de atendimento da população na área da saúde. Mais um minuto, deputado. Fica aqui o nosso convite para a audiência pública que vai acontecer nessa casa no próximo dia 31 de outubro, que nós estaremos debatendo com todas as profissões que fazem o atendimento à saúde, principalmente médicos e enfermeiros, com as redes de atenção, de atendimento à saúde, a exemplo da Rede Feminina de Combate ao Câncer, e também com os secretários municipais e com a Secretaria de Estado da Saúde, que já se posicionou contrário a essa determinação do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula Lima. Ainda no horário das breves comunicações, com a palavra o deputado Padre Pedro Baldiceira. Vossa Excelência tem
o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, o motivo pelo qual venho à tribuna à tarde de hoje é exatamente para mais uma vez trazer presente o debate que diz respeito à aposentadoria dos ex-governadores. Nós já aprovamos nesta casa a proposta de emenda à Constituição, revogando o artigo 195 da Constituição do Estado de Santa Catarina, por entendê-lo de que ele é totalmente inconstitucional. Fere os princípios da lei maior da Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 13, aonde diz o inciso: é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração pessoal do serviço público. Portanto, o artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, contradiz aquilo que prescreve o artigo 195 da Constituição de Santa Catarina, que diz o seu artigo: o titular do cargo de governador do Estado, que o tenha exercido em caráter permanente, fará jus, a partir da cessão, o término do exercício, a um subsídio mensal vitalício igual ao vencimento de desembargador do Tribunal de Justiça. O problema está exatamente quando ele vincula o vencimento do ex-governador ao desembargador do Estado do Tribunal de Justiça. Mas não é só essa a questão de fundo, é a questão moral, é a questão ética que está por detrás do pagamento da aposentadoria dos ex-governadores, não só no nosso estado de Santa Catarina, mas eu trato aqui especificamente do nosso estado, que são basicamente quase 4 milhões de reais anuais que estão sendo consumidos no pagamento das aposentadorias dos ex-governadores. Quando nós temos uma situação a nível de Estado precária em vários setores, sejam eles da agricultura, da saúde, da educação, da segurança pública e tantos outros setores da nossa sociedade. E, no entanto, se continua mantendo um pagamento imoral, injusto, e que nós não podemos concordar com isto. Não podemos concordar com isto. Esta casa já deu grandes demonstrações, teve grandes atitudes. Quando nós aqui acabamos com o voto secreto, que é importante a nossa população saber, os nossos eleitores e eleitoras, como se comporta o seu deputado, como que ele vota. Essa transparência, ela é importante para o processo democrático ao qual nós fazemos parte. Mas neste momento, este parlamento também está recebendo o apelo da sociedade para que, mais uma vez, através de uma atitude correta e justa, possa colocar e pôr um fim, um basta,
a este vergonhoso pagamento que é a aposentadoria dos ex-governadores aqui no nosso estado de Santa Catarina. E quero chamar aqui a atenção do Supremo Tribunal Federal. Diga-se de passagem que desde 2008 tramita no Supremo Tribunal Federal uma ADIM proposta pelo Ministério Público Federal de Santa Catarina. São basicamente 9 anos que está tramitando no Supremo Tribunal e até agora nenhum gesto, nenhuma atitude do Supremo Tribunal Federal que devia apontar exatamente esse tipo de imoralidade e de injustiças. E, no entanto, nós já conversamos, tivemos 3 audiências com ex-presidentes, com o relator, e até hoje nada. Impressionante que alguns estados se tomam atitudes, em outras situações rapidamente se tomam decisões. Nós tivemos o estado do Pará, o estado do Mato Grosso, o estado da Bahia, recentemente se tem colocado o fim da aposentadoria dos ex-governadores e não entendemos por que Santa Catarina está nessa situação, nesse silêncio camuflado. O que está por detrás de tudo isto? É preciso que o Supremo Tribunal Federal também faça justiça. Tem processos que lá tramitam rapidamente. É questão de um ano e nem um outro ano já se tem decisões. Mas o que mexe agora com a aposentadoria dos ex-governadores são mais de 9 anos. Uma ADIM do Ministério Público Federal aqui de Santa Catarina, que tem adentrado no Supremo Tribunal Federal, e no entanto até agora nada. Portanto, esse parlamento está convidado neste momento, porque aqui nós já avançamos. A nossa PEC, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. Ela está apta para adentrar nesse plenário. E aqui vai o meu apelo à mesa diretora desta casa, para que o mais rápido possível coloque essa emenda à Constituição em votação nesta casa. Ou sejamos a favor, ou sejamos contra, é preciso que esse parlamento se posicione, porque a sociedade está cobrando constantemente, diuturnamente, está cobrando uma atitude nossa. Só nesses últimos 15 dias, eu fui procurado pela imprensa a nível de estado, pela imprensa regionais, falada, escrita, e é preciso que a gente aqui tenha uma atitude. Parece que este é o momento da grandeza deste parlamento, para que nós possamos fazer um encaminhamento para colocar um fim deste vergonhoso pagamento da aposentadoria dos ex-governadores, deputada Luciane Carbinati. Deputado, primeiro parabenizá-lo pela iniciativa, por essa luta muito importante, extremamente significativa, porque ela diz respeito a um privilégio e nós temos que combater privilégios. Mas eu quero só lhe passar uma informação que vai bem ao encontro do que Vossa Excelência menciona. Nós aprovamos nesse parlamento a lei do segundo professor. O governo do Estado entrou com uma ADIM. Em 5 dias apenas foi julgada a ADIM da lei do segundo professor em Santa Catarina. Então, aquilo que é para beneficiar a sociedade, os pais, estudantes, alunos da educação especial, o Supremo Tribunal é rápido, é 5 dias. E aquilo que é para cortar um privilégio de ex-governadores, deputado Padre Pedro, deputado Maurício, deputada Ana, 10 anos se acumulam nessa história toda. Então, Vossa Excelência está corretíssimo, sim, tem que continuar essa luta e chega de hipocrisia. Está na hora do Supremo colocar em pauta e nós precisamos acabar com essa que é uma vergonha para Santa Catarina. Obrigada. Obrigado, deputada Luciane Carbinati. E alguém também nas intervenções tem questionado com relação como é que fica a questão das viúvas. Nós não estamos mexendo em nenhuma vírgula no que diz respeito às viúvas. Elas têm uma lei que garante o pagamento igual ao que recebe
um governador no exercício de sua função. Portanto, elas estão amparadas por uma outra lei específica aprovada nesta casa. E digo bem da verdade, votei contra esta mesma lei, este mesmo privilégio das viúvas dos ex-governadores. No entanto, então... Mais um minuto, senhor deputado. Para concluir, deputada Ana Paula, gostaria aqui de fazer mais uma vez o apelo para que nós pudéssemos pautar isto o quanto antes desta casa, tendo em vista a repercussão, até mesmo negativa, que ganha por dentro da nossa sociedade pela morosidade pela qual esta PEC está sendo tratada. Como ela está pronta para vir a este plenário, faço aqui novamente o meu apelo à mesa diretora para que, independente da postura e da posição dos nossos parlamentares, que nós possamos aqui apreciar a matéria e votá-la. E espero contar com o apoio, o respaldo de todos os parlamentares para nós colocarmos um fim a esta barbaridade e imoralidade que privilegia os ex-governadores no Estado de Santa Catarina. Muito obrigada, senhor deputado. Nós estamos ainda, senhores, em breves comunicações, temos ainda um tempo de 2 minutos para entrar dentro da hora do partido político. Eu passo a palavra ao deputado Rodrigo Minotto pelo tempo de até 7 minutos, que daí ele também não usaria o horário a quem ele tinha feito a conversação anteriormente. 7 minutos, deputado, pode ser? Obrigado, senhora presidenta. Quero saudar os deputados aqui presentes, as deputadas, a todos que nos acompanham pela TVAL, saudar também, saudação especial ao nosso presidente da Câmara de Vereadores de Forquilinha, o vereador Maciel da Soler, que está aqui prestigiando os trabalhos do dia de hoje. Inicialmente, senhora presidente, eu quero me ater ao que ocorreu essa semana com a publicação do Diário Oficial da União, na seção 1, número 198, de 13 de outubro de 2013, que publicou a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 1129/2017, assinada pelo presidente Temer e que traz regras sobre o trabalho escravo. É uma vergonha. Lamentavelmente, é uma vergonha. Essa portaria dificulta o acesso à lista suja dos empregadores flagrados pelo trabalho escravo no Brasil. A medida atende à bancada ruralista que promete votar em peso e enterrar a denúncia contra esse presidente ilegítimo. As novas regras alteram o modelo de fiscalização e dispõem sobre os novos conceitos de trabalho escravo, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo para fins de concessão de seguro-desemprego. Seguro-desemprego ao trabalhador que vier a ser resgatado em fiscalização do Ministério do Trabalho. Mascara a intenção de dificultar a punição de flagrantes em situações degradantes. A novidade é que, para ser divulgada a lista dos maus empregadores autuados por submeter trabalhadores e trabalhadoras a situações análogas à escravidão, precisa de autorização expressa do ministro do Trabalho. Isso é uma vergonha. À época do ministro Manuel Dias, à frente do Ministério do Trabalho e Emprego, a política de combate ao trabalho escravo resgatou milhares de trabalhadores em condições subhumanas de trabalho. Os avanços obtidos estão ameaçados ao retrocesso. O que antes era transparente, agora se esconde pela imposição das novas regras e afronta a legislação e as convenções da Organização Internacional do Trabalho, das quais o Brasil é signatário. O Brasil, considerado pela OIT um dos países que mais avançou em políticas de proteção e combate ao trabalho escravo, aqui estão submetidas milhares de trabalhadores.
No atual cenário de instabilidade política e de retrocessos sociais, o governo ilegítimo ignora a diretriz de permanente avanço no combate ao trabalho escravo, imposta pela sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que recentemente condenou o Brasil em um caso de trabalho escravo. E arruína uma política pública até então assumida como prioritária pelo Estado brasileiro. Quero aqui manifestar o meu apoio e solidariedade ao conjunto de auditores fiscais encarregados da fiscalização e, ao mesmo tempo, manifestar minha contrariedade por esta medida tomada pelo mais impopular presidente da República dos últimos anos, o senhor Michel Temer. Quero aqui prestar a minha solidariedade ao conjunto de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país e suas famílias, protagonistas do descaso e da vilânia de maus empresários que em nada contribuem para o desenvolvimento do país e pelo aprimoramento das relações do trabalho. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada, senhor deputado Rodrigo Minotto. Agora, senhora deputada e senhores deputados, nós vamos adentrar no horário dos partidos políticos e primeiro horário da tarde de hoje é o bloco parlamentar PP, PR, PSB. Deputado Maurício Skudlak, pelo tempo de até 13 minutos, senhor deputado. Aquela portaria do... Obrigado, senhora presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, imprensa. Vários assuntos para serem abordados. Inicialmente, eu queria tratar da questão que já foi levantada aqui pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, que é a questão das aposentadorias de ex-governadores. Não tramita esse projeto na casa, está pronto para votação. Nós queremos aí que o presidente já marque uma das próximas sessões para que o projeto venha à votação. O projeto inicial que vem do deputado Padre Pedro recebeu uma emenda mais amena, uma emenda global, um substitutivo global de nossa autoria, para que as aposentadorias encerrem a partir da votação do projeto aqui na casa. E que o Supremo Tribunal julgue essas questões lá em tramitação, que já tem a ação impetrada pelo deputado Padre Pedro para uma solução. E como disse o deputado aqui, como disse a deputada Luciane Carminati, infelizmente, quando é algum pedido do Estado, o Supremo Tribunal tem sido muito ágil, muito rápido, para dar decisões em defesa do Estado de Santa Catarina. E, estranhamente, aquilo que deve e tem que julgar, que pode vir a criar uma obrigação de cumprir a lei para o Estado, não tem tramitado. E vou citar aqui o caso das aposentadorias dos policiais civis, que tem uma lei estadual que garante, uma lei federal que garante a aposentadoria especial policial. O IPREV de Santa Catarina e a Procuradoria inventaram um parecer para não cumprir a legislação federal e estadual. O Simpol, Sindicato dos Policiais Civis, a DEPOL, entraram essas duas entidades na Justiça. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu que deveria continuar aplicando a legislação, que é justa, que está em vigor, que determina um direito, e a Procuradoria, Casa Civil e IPREV agiram lá no Supremo Tribunal Federal
e agora conseguiram uma liminar para trancar essas aposentadorias. E eis que antes de sair a publicação, porque só entra em vigor a decisão judicial a partir da publicação da decisão. Antes da publicação, o IPREV já começou a devolver os processos de aposentadoria dos policiais. Cria um clima de injustiça, insegurança e o governo do Estado, infelizmente, então, tem conseguido trancar, barrar direito dos servidores, garantido por lei, que o tribunal aqui acolheu, viu que era justo, que estava na lei, e lá no STF, rapidamente, num passe de mágica, porque lá se trabalha a interesses, aí conseguiu com que a decisão fosse uma liminar para suspender. E eis que vêm os procuradores de lá, e antes da decisão publicada, já passaram a cumprir algo que oficialmente ainda não está decidido. Então, infelizmente, isso tem que ser visto. É no caso das aposentadorias dos ex-governadores, que é uma vergonha, que tem que acabar, ou pelo menos tem que vir a votação aqui, e quem é a favor vai dizer que é a favor, quem é contra vai dizer que é contra, e vai clarear essa situação. Então, é lamentável o que tem acontecido e lamentável que o Supremo Tribunal Federal tenha se servido a esses interesses aí, não agindo de forma igualitária com todos que procuram justiça nesse país. Segundo assunto que eu queria abordar aqui, nós recebemos em gabinete um expediente da Associação das Empresas de Transporte Turístico e de Fretamento de Santa Catarina e do Sindicato das Empresas de Transporte Turístico e por Fretamento Eventual e Contínuo de Santa Catarina, através dos seus presidentes, Reis Valdemar Parei e Nilton Silva Pacheco. Segundo eles, tramitou no ano de 2015 nesse parlamento, evidentemente tramitou mesmo, o projeto de lei 358.6/2015, que tratava sobre o valor das multas aplicadas pelo Departamento de Transporte e Terminais, o DETER, modificando a Lei 5684 de 80. Referido projeto que foi amplamente debatido por quase 2 anos nas comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Tributação e Transporte, Desenvolvimento Urbano, foi aprovado com salvas, sendo convertido na Lei número 17.223, em agosto de 2017. Agora, porém, tramitando em regime de urgência e através de medida provisória, quer dizer, foi feita uma discussão de uma lei, os deputados chegaram ao consenso, cortaram alguns absurdos e agora vem do governo do Estado de Santa Catarina uma medida provisória que altera aquilo que foi amplamente debatido aqui pelos deputados e pelas categorias. Então, todo o debate e autoridade do Legislativo, segundo o expediente, e não discordamos, está sendo colocado em risco, já que a referida medida provisória vem para, mais uma vez, conceder, sem critérios, poderes ao Executivo de forma genérica e abrangente para criar tipicidades de multa que já não as já previstas no regulamento, além de majorar ao dobro o valor de multa em caso de reincidência, o que foi já amplamente
coibido quando da tramitação do PL 358.6, 2015. Então, o governo mandou um projeto para cá, os deputados debateram, ouviram as partes, fizeram alterações, virou lei, deputado Valduca. E agora o governo, poucos meses depois, manda uma medida provisória, que é um ato autoritário, porque já entra de imediato em vigor, antes do debate, e modificando tudo aquilo que os deputados dessa casa decidiram, ouvindo todas as partes. Certo é que, no mínimo, temeroso conceder essa carta branca ao Executivo, que não tem se mostrado preocupado com a regulamentação do mercado como um todo, mas meramente com projetos arrecadatórios, com frágil fundamentação e com tentativas desesperadas de aprovações em regime de urgência, sem debate com a categoria das medidas que adota. A exemplo dos últimos projetos encaminhados, a saber, 358.6, 2015, aumento de multas, PL 396.1, 2016, implementação de GPS e taxa de fiscalização, e Resolução 01, 2016, aumento do valor de seguro. Portanto, recorrem essas entidades a Vossa Senhoria, que muito auxiliou o segmento, vários deputados aqui participaram desse debate, nós participamos ativamente, para que as decisões do Legislativo sejam respeitadas e o segmento do transporte de passageiros, mais uma vez, não seja compelido de forma arbitrária a arcar com projetos meramente arrecadatórios. Pleiteando apoio junto ao Parlamento, em especial à Comissão de Constituição e Justiça, para que a medida provisória 215/2017, que tramita nessa casa, não seja aprovada. Reis Valdemar Parei, presidente da ITUSC, Nilton Silva Pacheco, presidente do Sinfretusc, que são a Associação das Empresas de Transporte Turístico e de Fretamento de Santa Catarina, e o Sindicato das Empresas de Transporte Turístico e por Fretamento Eventual e Contínuo de Santa Catarina. Então, a associação e o sindicato se mobilizando contra esse ato arbitrário do governo do Estado, que, desrespeitando uma decisão dessa Casa Legislativa, já que a lei entrou em vigor agora em agosto de 2017, já vem com uma medida provisória impondo penalidades às empresas e desconsiderando aquilo que foi tratado, que foi discutido, tanto pelas empresas quanto pelos deputados aqui nessa casa. Então, lamentável efetivamente que o governo esteja adotando essas providências, não acatando o debate, o diálogo que foi feito entre os deputados, com as empresas, com as partes interessadas, chegou-se a um consenso, chegou-se a um projeto de lei e agora, 2 meses após, o governo manda uma medida provisória com alterações totais àquilo que foi debatido e foi ajustado. Então, é lamentável, nós recebemos esse expediente e vamos sim acompanhar, entendo que junto com todos os deputados aí, para que efetivamente isso não prospere na casa e essa medida provisória seja rejeitada e a lei em vigor seja respeitada. Era isso, senhora presidente. Muito obrigada, senhor deputado Maurício Scurlac. Nós também ficamos surpreendidos com essa decisão do governo, totalmente arbitrária, e nós somos contrárias, até porque essa casa fez um amplo debate e aprovamos agora também, recentemente, essa legislação, e já me posicionar aí contrária a essa arbitrariedade do governo.
Apenas para registrar que a Escola de Educação Básica Santa Marta, do município de Laguna, esteve nessa casa, visitando essa Casa de Leis, com o senhor Antônio Natalino Pepler, que era o nome de responsável a qual nós damos as boas-vindas. Ainda dentro do horário dos partidos políticos, o próximo horário pertence ao PMDB, e quem fará uso da palavra é o senhor deputado Manuel Mota, pelo tempo de 15 minutos, senhor deputado. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TVA, rádio digital, visitantes que prestigiam, na tarde de hoje, o Parlamento de Santa Catarina, o presidente da Câmara de Vereadores de Forquilinha, que faz um trabalho extraordinário, veio prestigiar essa casa na tarde de hoje. É uma honra para nós estar aqui presente com a sua equipe e, com certeza, no futuro estará aqui nessa casa e nós aguardamos isso. Gostaria aqui de fazer algumas considerações que eu entendo importante. Faz aproximadamente 60 dias que nós, o sul de Santa Catarina, vem trabalhando, os prefeitos municipais, os deputados, enfim, uma equipe para reverter o processo de uma unidade da JBS que quer fechar a unidade lá em Morro Grande. Já houve muitas reuniões, já houve viagem a São Paulo, já houve tratamento de todas as ordens e já houve terceira reunião em Morro Grande. Ontem nós tivemos uma reunião muito decisiva, junto com a equipe do governo em Florianópolis. Estaria ali o secretário de Desenvolvimento Regional de Aranaguá, Heriberto Afonso Schmidt, estava ali deputados, estava ali o secretário da Agricultura, o secretário da Fazenda, vários setores do governo, tentando achar um encaminhamento. E foi marcado para as 10 horas da manhã de hoje, uma reunião com o mesmo grupo de ontem, e hoje viria 2 pessoas que faz parte da diretoria da JBS. Um é José Antônio Rivas Júnior e o outro é Ivo José Dreyer. Todos 2 representam a JBS. Para nós encontrar uma saída, uma solução. São aproximadamente 750 empregos diretos, 1.400 empregos direto e indireto, 140 agregados que produzem o frango para essa unidade, e que a empresa pediu que eles investissem para produzir mais, e eles investiram, foram aos bancos e buscaram dinheiro, fizeram um investimento, deram como garantia os seus terrenos, e aí, de repente, foi sorteado aquela unidade para ser fechada. E se fechar, evidentemente, que esses investidores, esse pessoal que fizeram esse investimento, vão quebrar. E quebrar
vão perder, vai para o leilão os seus terrenos. São 140 proprietários, agricultores, que vão perder os seus terrenos, vão ficar desempregados. Então, olha que situação que nós estamos vivendo. E na reunião de hoje, foi uma reunião importante, importantíssima, porque esses dois diretores garantiram, porque tem investidores, tem 6 grupos de investidores que querem comprar, e eles garantiram que vende. Agora, precisa achar como querem vender e como querem comprar, porque não é só vender e comprar, é um valor alto, mais de 60 milhões, aproximadamente 60 milhões, tem esses agregados que tem que estar aglutinado em tudo isso, os funcionários têm que fazer parte disso, porque é uma questão social muito forte, Padre Pedro, é uma questão social tremendamente, isso é 80% da renda do município e da região. Trará um transtorno muito grande àquela região. E por isso, hoje, eles garantiram que vende. E nós temos já os investidores. Agora, a partir de amanhã, vamos conversar com os investidores e eles disseram que recebem os investidores para discutir a questão de compra e venda. Então é preciso sim um trabalho gigantesco agora, porque está marcado para o dia 30 o fechamento. O tempo está contra nós. Depois de fechar para abrir, é muito difícil. É muito difícil. Então é preciso sim muita rapidez, é preciso muita visão, é preciso olhar essa questão social, é preciso ter muito amor, uma região, para poder reverter um processo. E o governo, que colocou a sua equipe toda à disposição, estão trabalhando e trabalhando muito. Estava lá o Acélio Casagrande, o secretário nacional, ajudando a coordenar todo esse trabalho. E nós esperamos de poder colher esse resultado. Mas ficamos muito tranquilos, porque nós tínhamos dúvida, muita dúvida. Nós tínhamos muita dúvida, fecha Morro Grande, depois fecha Nova Veneza e depois fecha Forquilinha. Mas eles foram muito firmes hoje. Nova Veneza e Forquilinha está fora de qualquer circunstância de fechamento. Então deixou nós mais tranquilo, porque seria, né, o caos para a região se fechar as 3 unidades. Mas eles foram muito tranquilos, muito firmes. Nova Veneza e Forquilinha está fora de qualquer circunstância de fechamento. Mas a premiada foi Morro Grande. Então nós precisamos sim, muita luta, muito trabalho, se pegar com o velhinho lá em cima, para que abra os caminhos, luzes divinas, para que nós não perdemos, né, 1.400 empregos diretos, e mais essas investidores que investiram para a produção de frangos e que vão quebrar se nós não tivermos uma solução imediata para eles. Então nós precisamos sim ter muito cuidado. Nós precisamos correr na frente. Tivemos o BRDE, estava presente. Eu até propus no Morro Grande. Vamos criar uma cooperativa. Cooperativa deu certo no Oeste, deu certo no Paraná, deu certo no Rio Grande do Sul. Será que não pode dar certo
no sul do estado? Dá certo sim, mas isso é o plano B. Plano B, plano A, plano B, plano E. Plano A é manter a venda, para que outra empresa continue trabalhando, gerando emprego, renda e desenvolvimento toda aquela região. Então nós vamos continuar lutando, trabalhando, para que se mantenha aquela unidade, gerando emprego, gerando desenvolvimento e dando segurança ao Morro Grande e toda aquela região. Então eu não poderia deixar de fazer esse registro, porque são 60 dias que nós estamos trabalhando, lutando. E o prefeito de Morro Grande, o prefeito Valdo, acho que ele nem dorme mais, ele está dia e noite, porque é 80% da arrecadação dele de ICMS é fruto da empresa, da unidade. Sem a empresa, o município teria, até porque foi a prefeitura que construiu aquela unidade, a prefeitura que doou o terreno, o estado que construiu a rodovia, e eu ajudei a levar o recurso para construir a rodovia. E agora temos que trabalhar para salvá-lo, Mas eu acredito, tenho fé e tenho esperança que a luz acenda e que essa luz seja uma luz divina e que nós possamos, com essa luz divina, possa buscar os resultados que são fundamentais para a nossa região. Mas eu queria aqui não trazer só a desesperança, trazer a esperança. Eu luto, deputado Titon, há 30 anos numa obra que se chama 285, Serra da Rocinha. Depois de 30 anos de luta, conseguimos botar em prática a obra. E a obra, primeiro veio uma ordem de serviço, e essa ordem de serviço foi falsa. Ela não prosperou. Depois disso, conseguimos uma ordem de serviço com 20 milhões, e ela começou a prosperar e a obra começou a andar. Hoje, começamos o ano passado com 20 milhões. Depois, quando estava terminando os 20 milhões, conseguimos 40 milhões, que vai até o final do ano. E aqui, eu quero fazer um registro importante. Dizer obrigado a Ronaldo, é fundamental para a nossa região. E hoje, a luz acendeu, a luz acesa, luz verde, luz bonita, luz da esperança. E estava meio ameaçado. E o Fórum de Santa Catarina fez a luz acender. Então eu tenho que deixar registrado o trabalho do Fórum Parlamentar. Quanto é importante. Às vezes a sociedade diz, para que eleger deputado? Para que eleger deputado? É para isso, ó. Se não fosse o Fórum Parlamentar, nós não teríamos a garantia dos 60 milhões para o ano que vem. Vamos ter 60 milhões, vamos ter a garantia da Serra da Rocinha, que é uma obra sem limite para a nossa região, que vai descer a madeira do Rio Grande do Sul, que vai descer a batatinha inglesa do Rio Grande do Sul, além da soja do Rio Grande do Sul, porque o porto de Imbituba é 300 quilômetros mais longe do que o nosso porto de Imbituba, o porto do Rio Grande do Sul, lá da região de Pelotas, daquela região, e nós temos a cerâmica vermelha para levar de retorno. Então é um ganho para aquela região todinha e um ganho para nós. Então é preciso sim, o Sul começar a caminhar, começar a ter esperança, e nós voltamos a ter esperança, porque as coisas estão acontecendo, e vai acontecer, Então é por isso que às vezes a gente tem que ter sempre na frente coragem decisiva, a esperança de dias melhores. E por que eleger um deputado? É para esses momentos, para poder defender a sociedade. E a sociedade, quando elege um político, é para buscar resultado. É com esse espírito que nós trabalhamos,
buscando resultado. É com garra, é com determinação que nós temos que lutar. Buscar o resultado e dar resposta. É isso aí, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Manuel Mota. O próximo horário pertence ao PSD, com a palavra o deputado Darcy de Matos. Vossa Excelência, deputado Darcy de Matos, tem o tempo de até 13 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, desejo saudar o amigo, irmão, vereador Silas, cidade de Penha, que vem do oeste, desceu para o litoral e está fazendo história na cidade de Penha. Vereador atuante, obrigado pela presença. Senhores e senhoras, senhores deputados, telespectadores da TVE, ouvintes da Rádio Digital. Senhor presidente, deputado Titão, eu desejo utilizar parte do meu tempo para falar um pouquinho de segurança pública, mas eu não posso deixar, deputado Coruja, de fazer menção à entrevista do historiador inglês nas páginas amarelas da Veja, Adrian Holdridge. Senhor presidente, o conteúdo dessa entrevista retrata aquilo que todos nós sabemos e que o nosso presidente do partido, PSD, tem reforçado muito nas andanças que tem feito pelo estado de Santa Catarina. Aquilo que é trivial, mas que não se faz, presidente Maurício Kudilac, que é exatamente a quarta revolução do serviço público, deputado Sarita, o uso das novas tecnologias, sobretudo a inteligência artificial. E na entrevista que é concedida à Veja, o historiador afirma, ele argumenta que no início o papel do Estado era proteger as pessoas da morte, da violência. Meados do século XIX, os liberais, e eu me incluo, afirmaram e se posicionaram, e ficou consolidado a ideia de que a segunda revolução era exatamente a garantia da liberdade das pessoas, com várias revoluções, a Revolução Francesa e tantas outras que se tornaram realidade e foram feitas com sucesso. E a terceira revolução no serviço público foi exatamente no final do século XIX, que diz respeito a que o Estado deveria providenciar o bem-estar da população e, sobretudo, das pessoas. Portanto, a primeira revolução tratava da segurança das pessoas, a segunda, no meado, início do século XIX, da garantia da liberdade das pessoas, deputado Natalino, a terceira, final do século XIX, da garantia dos direitos sociais às pessoas e à sociedade, e a quarta revolução é a revolução que está acontecendo, ou que precisa acontecer no serviço público, porque a gestão pública, lamentavelmente, está andando no acostamento da história. Deputado Coruja, não conseguimos entrar na pista dos tempos modernos na gestão pública. Gestão pública se traduz numa frase de efeito, numa grife, utilizado por muitos, deputado Sareta, o senhor for prefeito sabe disso, e praticada por muito poucos. Dito isso, nós entendemos que a quarta revolução se faz necessária
no sentido de que nós precisamos aplicar urgentemente as novas tecnologias e, sobretudo, a inteligência artificial no serviço público. Lento, obsoleto, oneroso, de costa para a população. Aonde que em muitos municípios nós vamos no balcão das prefeituras e as prefeituras parecem mais um pregão da bolsa do que um balcão de uma prefeitura pública. Não me esqueço, deputado Padre Pedro, quando estive em Chesapeake, nos Estados Unidos, há 15 anos. E fomos na prefeitura, e chegando lá eu não percebia ninguém nos corredores, muito poucos funcionários, e logo, na minha inocência, deputado Bernardo, o senhor que é empresário, e no mundo empresarial as tecnologias de ponta são utilizadas em todos os momentos, senão os senhores não teriam sucesso. E eu perguntei lá, deputado Padre Pedro, hoje é feriado aqui? E alguém riu na minha cara e disse, não, deputado, não é feriado não. Aqui nós estamos em dia normal de trabalho. Aqui nós utilizamos o computador, a informática, as novas tecnologias. E aí você vem aqui no Brasil, depois de 15 anos, e em alguns balcões de prefeitura parece o pregão da bolsa, porque tem filas e filas e filas e filas e mais filas. E as coisas não acontecem. Não é? Você, por exemplo, para você chamar o bombeiro, você demora 5, 6 minutos para se identificar, para falar, para interagir, para conseguir a ligação, ao passo que hoje você vai num aplicativo, por exemplo, no Uber, em questões de minutos, o carro está na porta da sua casa e você o utiliza com tranquilidade. Quer dizer, o serviço público está parado, obsoleto, arcaico, oneroso, atrasado. E aí, deputada Carminati, eu faço uma meia-culpa, todos nós, todos os partidos. A direita esteve no poder por muitos anos, a esquerda passou pelo poder durante mais de uma década e as coisas não mudaram, lamentavelmente. E ontem o Beltrame, ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, esteve em Joinville palestrando e falando, e ele reforçou essa ideia da necessidade do uso das novas tecnologias, da inteligência artificial na segurança pública. O presidente Silvio, o deputado Gelson Meriz e outros deputados estiveram em Israel, e lá eles utilizam as novas tecnologias e monitoram e otimizam a capacidade humana, né? E segurança pública não é só repressão, não é só viatura, não é só presídio, não é só recursos humanos, tem que ser utilizado a inteligência. Nós temos em Joinville 200 câmaras de monitoramento, mas a cidade tem 5.000 câmaras de monitoramento privada. Por que não integramos as câmaras de monitoramento de Joinville, de Florianópolis, de Santa Catarina, deputado Berlanda? Se a câmara das suas lojas, que está em quase 100 municípios, monitora a rua, tem que estar integrada nas câmaras de monitoramento da Polícia Militar, da Polícia Civil. Quer dizer, isso é utilizar novas tecnologias. Portanto, eu quero poder dizer aqui que nós precisamos de todas as maneiras, em todos os momentos, na gestão pública, promover a economia, promover o enxugamento da máquina, promover a qualificação e requalificação dos servidores, associada à motivação, promover aquilo que existe na China há mais de 500 anos, que é a meritocracia. Deputado Padre Pedro, lá, os alunos mais inteligentes vão para as melhores escolas, e os melhores alunos vão para as melhores universidades, e os melhores doutores vão para os melhores postos de trabalho nas grandes empresas daquele país. Talvez seja esse um dos motivos que a China está dominando a economia mundial. Essa é a grande verdade. Então, o serviço público precisa ter os pilares da gestão pública, que são o enxugamento da máquina, a meritocracia, que é fundamental, e a utilização das novas tecnologias no serviço público. Nós somos muito lentos, é muito burocrático, é muito papel, é muito projeto físico, e as instituições não conversam
não tem diálogo. Os prontuários eletrônicos de muitos municípios não conversam e os médicos atendem o paciente e não sabem o histórico do paciente, e isso significa mais gastos, uma conta pesada no final do mês, na fonte 100 das prefeituras e do poder público. Portanto, e aí eu faço uma afirmação divergente ideologicamente da esquerda responsável, atuante, que tanto contribuiu para o debate e os avanços democráticos do nosso país. Eu defendo a tese, e nós não vamos nos entender nunca por questão ideológica, você não consegue se acertar. Eu defendo a tese do Estado enxuto, leve, deputado Berlanda, do Estado que se preocupe essencialmente com as necessidades básicas da população, que se traduz em segurança, saúde e educação. O governo do PT já avançou nesse sentido também na reta final do seu governo, dando concessões dos aeroportos, por exemplo, do Brasil para a iniciativa privada. Por quê? Por exemplo, o que o governo federal, que o órgão público tem que gastar energia, recurso, dinheiro para cuidar dos aeroportos? Não tem nada a ver com o dia a dia da população, com as necessidades essenciais. O governo tem que repassar os aeroportos e outras atividades que não são essenciais para a iniciativa privada, cuidando tão somente da regulação e da fiscalização e cuidar daquilo que não faz bem, que é a saúde, a segurança e a educação. Deputado Berlanda. Deputado Darcy, eu quero parabenizá-lo aí pelo brilhante discurso aí, e quero dar um testemunho aqui como empresário da iniciativa privada. Nós, mediante essa crise que houve agora, que o país passou há 2 anos praticamente para cá, nós adaptamos as empresas, nós empresários, num novo momento, enxugando, mandando embora a gente que ganha salários enormes, desligando a luz, desligando linha telefônica. Hoje não se trabalha mais com linha telefônica dentro da empresa, tem o VoIP, você se comunica com a internet e assim por diante. Então, quem não fez, ou está em recuperação judicial, ou vai desaparecer, vai entrar em falência. E, infelizmente, a gente percebe as prefeituras, o Estado, a União, que continuam com os mesmos vícios de antigamente, infelizmente. Infelizmente, ou muda, ou vão desaparecer, ou vão fechar as portas. Eu sei que a iniciativa privada tem que fazer isso. O poder público não faz, uma prefeitura é mantida por nós, que colaboramos com os impostos e assim por diante. Agora, se continuar viciada da mesma forma, infelizmente, não se mantém com o resultado, que o resultado volta para a população. Parabéns, a iniciativa privada está fazendo, a pública ainda não. Obrigado, deputado Berlanda. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Talvez por falta de uso de novas tecnologias e de gestão. A UTI no Hospital Público de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, custa aproximadamente R$5.000 dia. UTI na iniciativa no Hospital Filantrópico, Hospital de Caridade, por exemplo, custa R$2.500. Então, e o SUS paga 600. Quer dizer, então a conta não vai fechar nunca. Agora, nós precisamos, ou nós mudamos, ou nós seremos mudados. Nós, que fazemos parte da classe política, precisamos nos reinventar e dar respostas à nossa população com urgência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Darcy de Matos. Ainda no horário dos partidos políticos, próximo horário pertence ao PT, Partido dos Trabalhadores. Com a palavra, por até 7 minutos, nobre deputado Dirceu Dresch. Muito bem, senhor presidente, quero cumprimentar os demais deputados e deputadas e a todos que nos acompanham aqui e nas redes sociais, na TVA. Eu me inscrevi aqui, senhor presidente, para falar sobre o grande debate que nós lançamos ontem pela manhã aqui nesta casa, que trata do Brasil que o povo brasileiro quer. A sociedade brasileira precisa ter uma grande participação e uma responsabilidade de discutir o Brasil que se quer.
inclusive discutir este fim da fala do deputado líder do governo, deputado Darcy de Matos, aqui, que tamanho de Estado o povo brasileiro quer e ajuda a financiar. E como vai financiar esse Estado? E aí uma coisa bastante interessante, as grandes divergências que nós temos quando fala em Estado forte e fala em Estado mínimo. O engraçado quando fala em Estado mínimo, quando se pratica o enfraquecimento do Estado brasileiro, mas não é o Estado mínimo para todo mundo, isso é importante dizer. Porque os grandes incentivos fiscais do Estado, os grandes perdão de dívidas, não é para todo mundo, isso que é engraçado. Interessante discutir isso, porque será que banqueiro que já leva quase a metade, são menos de 10 mil famílias, os grandes banqueiros do Brasil precisam perdão de dívidas? Como foi há poucos dias atrás o pacotinho que veio no golpe, financiado pelo Sistema Financeiro Nacional e Internacional, recebeu uma bagatelinha de 25 bilhões de uma isenção de uma dívida. Então não é o Estado mínimo para todo mundo, é o Estado forte para o grande capital e o Estado mínimo para o povo. Isso que o povo brasileiro precisa discutir. E quem paga a conta deste país? Quem paga mais impostos? Porque a carga tributária no Brasil, ela é totalmente desigual. Quem ganha menos porque paga no consumo, gasta todo o seu salário mínimo que ganha no consumo e paga imposto sobre tudo e não tem como escapar. Então esta é uma outra discussão que nós queremos fazer. Então, deputado Darcy, é um debate salutar que nós queremos fazer. E o povo brasileiro entende disso, sim, compreende isso. Porque elegeu um projeto 4 vezes consecutivas que discute um Estado que propõe uma estratégia de desenvolvimento no Brasil. Nós recuperamos o sistema naval que agora, com uma medida provisória, um simples decreto, o Temer está acabando. O sistema aeroviário no Brasil que nós fortalecemos uma empresa pública. Isso é importante se diga, empresa pública não é sinônimo de incompetência. Muitas vezes pode ser de má gestão, A nossa Petrobras, que é tão falada, porque é mal falada porque tem alguém que quer botar a mão nela, com investimento em tecnologia, ela é a única empresa do mundo que vai em alto mar e tira petróleo a mais de 7.000 metros abaixo da camada do pré-sal. Isto uma empresa pública bem gestada, estrategicamente com investimentos, pode fazer sim. Nós acreditamos, deputado Darcy, que é possível em algumas áreas o Estado fazer concessões como nós fizemos nos aeroportos, mas nós não queremos entregar as nossas empresas para nunca mais voltar para o país. No máximo fazer concessões, mas não entregar elas. Empresas estratégicas para o Brasil, como é os bancos públicos. Nós não iríamos fazer de forma alguma sem o Banco do Brasil, sem a Caixa Econômica Federal no Brasil, o que nós fizemos na agricultura familiar, por exemplo, dando crédito para as famílias mais pobres do interior. O banco público tem a função social. É natural que o banco privado olhe mais para o lucro e não faça. Nós não iríamos fazer luz para todos, nós não iríamos chegar a 2 milhões, quase 3 milhões de casas populares no ano se não fosse a nossa Caixa Econômica Federal. Então é isto que nós pensamos de empresas públicas, empresas estratégicas para o desenvolvimento brasileiro, como é o caso da Petrobras, que chegou a investir 10% de todos os investimentos que o Brasil teve. 10%. 200 bilhões por ano de investimentos no nosso país para gerar emprego e renda. Então esta é uma questão central. E isso nós vamos discutir nesse próximo período com o povo brasileiro. Discutir com a população brasileira que país que se quer. Este debate da soberania nacional, que estão entregando o Brasil para os chineses, para eles controlar a nossa energia, o preço da nossa energia, deputado Berlanda, isso é muito grave.
Nós já não temos condições de competir com eles nas roupas que veio aqui para dentro. Como é que nós vamos competir com eles se eles controlam o preço da nossa energia? Esse é um debate que eu quero fazer com a Fiesc, com as federações comerciais e industriais de Santa Catarina. Como é que eles vão deixar o presidente Temer, ilegítimo, entregar toda a nossa energia, o sistema Telebrás, para os nossos competidores, os nossos adversários na economia, na disputa econômica do nosso país? Então, este é o grande debate que nós queremos fazer, com certeza, com a população brasileira. Infelizmente, o nosso país volta aí, durante este governo de Temer, quase 3 milhões de pessoas voltam para a linha, abaixo da linha da pobreza. A agricultura familiar, que está aqui, eu vou falar depois sobre isso, no horário de explicações pessoais, vou falar sobre isso. O que perde e o que perdeu nossa agricultura familiar já durante este governo de Temer. Então, este é o grande debate, senhores deputados, senhoras deputadas, que o Partido dos Trabalhadores quer fazer no Brasil e em Santa Catarina, porque aqui também está em construção a política de enfraquecimento do Estado, mas enfraquecimento do Estado especialmente para os mais pobres que precisam da saúde, da educação. Obrigado. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, próximo horário pertence ao PSDB, nenhum orador inscrito. Nós ainda estamos às 15h54, o horário das votações 16 horas. Então, apesar da presença já do deputado Silvio aqui, suspendemos. Senhor presidente, pela ordem já dispondo então, inclusive, de alguns minutos. Aproveito fazer pela ordem, evito depois de ter que fazer uma manifestação. Queria fazer um registro com muita satisfação das finais do Campeonato Catarinense de Futebol da Série B, parabenizar o Hercílio Luz pelo vice-campeonato, fez um belo campeonato, mas, é claro, parabenizar também, acima de tudo, o Concórdia Atlético Clube, por sagrar-se campeão catarinense da Série B, juntamente com o Hercílio Luz, estará na Série A do ano que vem. Fiz uma moção que está na pauta, evito de falar depois, então, mas queria fazer esse registro com muita satisfação. Obrigado. Parabéns, deputado Sareta. E realmente, Chapecoense, Joinville, todos os clubes aí sempre registrando, deputado Darcy sempre registrando pelo Joinville. Parabéns ao Concórdia do nosso oeste catarinense e o Hercílio Luz de Tubarão. Nós suspendemos a sessão até às 16 horas para a ordem do dia. Está suspensa.